Vamos ver se o Zaratini tem um chapéu Panamá também. Zaratini, bem-vindo. Tudo bem? Oi, tudo bom, Dri, Renato, Felipe? Bom dia. Bom dia a todos e todas. E todes. Ô, Zaratini, você tem um Panamá? Chapéu Panamá? É. Não tenho, não. Você não é mais do time, então, porque agora o Lula usa Panamá para todo mundo um Panamá. Cara, eu peguei bronca desse troço até, porque tinha uma época, o Aécio ainda não tinha caído em desgraça. A turma do chapéu, E a turma do chapéu do Aécio usava esse troço. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí quando eu via um cara com esse chapéu, eu já ficava, ei, cara, é da turma do Aécio, né? Era a turma do Aécio. Agora o Lula tá usando, né? É. Agora é do Lula. Agora... Esse tá aqui, made em Equador. Zaratini, queria te começar pela pesquisa de hoje, né? A gente fez uma análise aí, já eu, Felipe, Dri, mas ao mesmo tempo queria te ouvir, porque é o pior resultado de todo o ciclo histórico do governo Lula. 49% de aprovação, 47% de aprovação, se não me engano, para 33% de ótimo e bom. Muito distante do índice que a gente costuma ter como base para governos serem reeleitos. Né? Se espera entre 40% e 45% é o ideal, mas acima de 40% já a possibilidade é grande de reeleição de ótimo e bom. Lula está com 32% ou 33%, aí a Adri pode até conferir. Olha, eu acho que isso é reflexo de dois problemas, né, principais. O primeiro problema, que é uma situação real, que é a questão do preço dos alimentos, que não é uma novidade, a gente já está falando disso há muito tempo, porque, na verdade, o preço dos alimentos já vem caro do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro teve uma inflação de alimentos muito maior do que o governo Lula. Né? E continua tendo aumento de preço dos alimentos. A gente, no começo do governo, já falava, olha, os preços estão altos. Tudo bem que melhora o salário do povo, mas o preço ainda está alto. Né? Mesmo quando a inflação, nos primeiro ano e meio do governo Lula, a inflação ainda estava baixa, mas os preços estavam altos. E agora isso teve um novo repique de aumento de preço aí de 8% nesse ano 2024, principalmente no final do ano. Agora, teve o segundo problema, que é o problema de uma campanha violenta contra o governo, que se iniciou com a questão do PIX e que continua. Eles estão a cada momento dando uma novidade. Agora o Kim Kataguiri está atacando o governo com o negócio do pé de meia, que tem que ter o impeachment do Lula. Ele levantou a bandeira fora Lula, impeachment do Lula. Está convocando manifestação de rua. Né? Então, eles vão querer retomar um processo de mobilização de rua para desgastar o governo, evidentemente. Né? Lógico que, do ponto de vista dele, se der tudo certo, até de criar um clima de impeachment, eu acho que isso não acontece, mas, enfim, esses caras são meio doidos. Eles deliram, né? Mas o fato é que o objetivo é o desgaste do governo. Né? Então, é uma campanha muito forte na mídia, acho que em boa parte com o apoio das próprias Big Techs, né? Que estão dando... A gente já teve análise aí de que aquela famosa gravação do Nicolas teve um impulsionamento fora do comum, né? Ele atingiu mais gente do que tem no Brasil de internauta, né? Então ele já deve ter ido para outros países, inclusive além da língua portuguesa, porque passa de todos os países, da população de todos os países que falam a língua portuguesa. Então eu acho que a gente tem que ter, quer dizer, o governo tem que tomar medidas com clareza de como segurar esses preços, né, e reduzi-los, né, se possível, e outras medidas, né, que beneficiem a população. Porque
porque, evidentemente, isso está desgastando a nossa variação. Ô, deputado, não teve um problema? Eu fiquei agora com a Adri e com o Renato aqui especulando sobre essas notícias imediatistas do tipo alterar a validade dos alimentos. Isso me parece até uma pegadinha. Quem Parece falou até... isso? Eu quero saber quem Pois falou isso. Exato, Associação de Supermercados. Olha só, quem é a Associação dos Supermercados? É o setor que mais apoiava o Bolsonaro. Mais apoiava o Bolsonaro. Dos setores empresariais, era o setor... Bom, fora o agro, né? Era o setor mais bolsonarista de todos. Fizeram inúmeras reuniões aqui em São Paulo apoiando Bolsonaro, certo? Aí esses caras apresentaram uma lista de medidas para o Lula que poderiam reduzir. Lá no meio dessas medidas tem essa questão da validade dos produtos. Mas eu, pelo menos, não vi ninguém do governo falar isso. Não vi ninguém. Então, o governo falou, nós vamos analisar as medidas que eles propuseram. Mas não vi ninguém falando para fazer isso. As redes sociais já devem estar falando que é uma proposta do governo. E aí já Exato. chega Estão falando. Aí chega na pesquisa, tem uma pergunta. Você concorda a favor ou contra a mudança no sistema de validade? Já criou-se uma coisa que o governo quer mudar o sistema de validade dos alimentos. Eu fiz essa pergunta, Zaratini, porque isso aí tem método, isso aí é uma metodologia, isso é sistêmico. Então, o que a extrema-direita faz é pensar uma coisa, saber que essa coisa vai produzir reações na comunicação e depois isso reverbera até e é comprada pela mídia oficial e até pela Quest. É comprada até pelo Instituto de Pesquisa, que inclui a pergunta baseada numa coisa que não tem nada a ver com o governo. A Quest faz isso. Não é a primeira vez que a Quest faz isso. Já teve outras pesquisas onde colocaram perguntas assim capciosas, né? Com objetivos assim estranhos, né? Temas que não estavam na pauta do governo, eles colocaram. Então não é a primeira vez que a Quest faz isso, não. Já fez. Eu acho que a forma como os temas se introduzem, né? A partir de... A fake news, ela sempre tem que ter uma ponta de verdade, senão ela não tem credibilidade para virar fake news. Então ela tem que ter uma ponta. Qual é a ponta de verdade disso? De fato, está lá nas sugestões dos supermercadistas essa medida, né? À medida que o governo fala, eu vou estudar essas propostas, imediatamente alguém saca lá, fala, ó, que absurdo que tem na proposta dos caras, isso é proposta do governo, e aí vai, né? Então, eu acho que, primeiro, lógico, a criação de uma fake news, ela não é erro só do governo, erro de comunicação, não. É questão que os caras agem com habilidade e maldade, né? Mas aí, voltando à Quest... Mas vamos lá. Não, voltando à Quest aqui, né, o governo, o Lula perdeu muita popularidade no Nordeste, ele cai de 67% de aprovação para 59%, a aprovação lá sobe de 32% para 37%, quer dizer, tem um cerco sendo feito no Nordeste, parece, pelo bolsonarismo. Todas as pessoas com quem eu converso no Nordeste estão preocupadas. Não, eu tenho... a gente voltou do Nordeste agora, inclusive passamos lá em Fortaleza, onde o PT ganhou a prefeitura, mas há uma preocupação grande para 2026 com as pessoas que a gente pôde conversar, e não foram poucas, porque o bolsonarismo está articulado, né? Você acha que esse dado aí é talvez o mais preocupante de todos da pesquisa, Zaratini? Sim, não. Veja bem, o que está repercutindo, que é coisa real, é aumento de preços. E aumento de preços atinge a população mais pobre. A população mais pobre está na periferia das grandes cidades e está no Nordeste. Então, logicamente, aí é que é atingido fortemente. Então, é evidente que a repercussão se dá na nossa base com o desgaste do governo.
Lógico que isso é o mais preocupante. Agora, nós também temos que trabalhar, certo? Olha, eu tive no Jaguaré, que é uma favela, tem uma favela aqui no Jaguaré, em São Paulo, certo? Onde as pessoas estão recebendo contas de água violentas, né? O que aconteceu? A Sabesp, que foi privatizada, está retirando as pessoas da tarifa social de água. Então, estão fazendo isso em massa nas favelas de São Paulo. Isso é aumento na conta de... Mas não é aumento assim, é de 30 para 300 reais, sabe? Então, nós precisamos também começar a fazer as nossas denúncias, né? Então, a gente precisa... Eu fiz uma plenária lá com 300 pessoas, né? Todo mundo maluco, todo mundo levou a conta de água lá. Então, a situação do povo está difícil, inclusive por conta de privatizações como essa que foi feita na Sabesp. Mas nós precisamos mostrar quem é o responsável por isso. Tarcísio, né? Quem é responsável por isso? Quem apoia isso? Bolsonarismo, que aprovou na Assembleia, aprovou na Câmara, né? Então, tem também situações que nós temos que fazer denúncias do que está ocorrendo no país. Inclusive, você que é de São Paulo, né, Zaratini, nesse final de semana, umas chuvas deixaram 3 mortos, uma situação totalmente... Na Vila Madalena, o Beco do Batman. Um artista plástico morreu. Um ponto de referência da cidade de São Paulo. Um artista plástico morreu afogado, com 72 anos, na sua casa. Hoje uma criança de 7 anos arrastada por uma enxurrada no parque. Está nesse nível, né? 40 anos eu tenho de metrô, que eu trabalho no metrô. Nunca vi uma enchente numa estação. O que acontece? É fruto do que isso? Do abandono da manutenção do metrô. Então eles querem privatizar metrô e pararam de fazer a manutenção. E está lá, largado aquilo ali. Aí vem uma chuva como essa, que nunca entrou água numa estação do metrô, dessa vez entrou. E entrou um rio, né? A gente viu o Ricardo Nunes foi eleito aí com o apoio do bolsonarismo, né? A cidade não suporta uma chuva, né? É enchente para todo lado, é desgraça acontecendo, é gente morrendo, é gente machucada. Então, nós precisamos também denunciar que esses caras deixam tudo no abandono, né? Essa é a verdade. E o próprio prefeito de São Paulo usa a frase que me parece inacreditável, dizendo: é impossível conter essas chuvas. O prefeito de São Paulo está confessando a própria incompetência. E eu fico imaginando se fosse o contrário, o Zaratini. Se fosse o contrário, se o presidente Lula, se um governador do PT dissesse: olha, sou incapaz de tal coisa, como que isso ia ser explorado mediaticamente, como isso ia ser explorado nas redes sociais. No entanto, o prefeito de São Paulo falou isso e eu não vejo isso sendo explorado em lugar nenhum. Pois é, a gente tem que ir para cima dessas coisas. Quer dizer, a gente tem feito aqui vários... Eu tenho na minha rede, eu botei várias questões em relação a enchente. O aumento da tarifa. O aumento da tarifa de ônibus. Isso repercute na inflação, repercute no custo de vida da população mais pobre. Se a gente não denunciar que isso é responsabilidade do Ricardo Nunes, do Tarcísio das linhas intermunicipais, dos prefeitos da região metropolitana de São Paulo. Olha, tem lugar aqui, que Taboão da Serra, está R$ 5,80 uma tarifa de ônibus. É uma cidade desse tamanho. Nem tem distância na cidade. Está R$ 5,80. Então, quer dizer, nós não vamos denunciar isso que está acontecendo aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, na região de Campinas, em todas as regiões metropolitanas. Então, tem que falar claramente. O aumento do custo de vida, bom, tem o aumento dos alimentos, mas tem o aumento da água, tem o aumento do transporte. Como é que fica? Né? Mas aí vem... Aí eu estou aqui lendo... A conta de energia caiu esse mês, que é a responsabilidade do governo federal. Caiu. Mas aí que você está me dizendo... Fala, Renato, depois eu falo. Aprendeu a fazer disputa política, né? Na verdade é isso, não estou falando de você. Mas o partido como um todo não está sabendo fazer essa disputa. Está acomodado na cidade. Os meios aqui de comunicação
bravos e heróicos e temos que fazer esses meios de comunicação denunciar isso. Então, a mídia não vai dar isso. A mídia não vai dar. Nós temos que fazer o nosso trabalho. É investigar, denunciar, bater. É isso que nós temos que fazer. Mostrar claramente que quem ajuda a levar a miséria ao povo é os governos estaduais, as prefeituras, que estão aumentando. O Rio de Janeiro, quando privatizou a SEDAI, foi um aumento brutal na conta de água e aqui vai acontecer a mesma coisa. Eu sou testemunha disso, moro no Rio. Eles retiraram, você sabe, a Sabesp antiga, ela para evitar que as grandes empresas, os grandes consumidores de água, tipo empresas de bebida, não fizessem seus próprios poços artesianos, ela fazia o quê? Ela dava um desconto na água para os grandes consumidores. Então, empresas de bebida, empresas que precisam de refrigeração, certo? Que precisam de muita água, enfim, vários tipos de empresa. O que a Sabesp atual fez? Retirou o desconto dessas grandes empresas. Isso significa, no caso de uma empresa de bebida, de refrigerante, aumento de custo. E ela vai fazer o quê? Repassar para quem? Para o consumidor. Então vai ter aumento da cerveja, vai ter aumento do refrigerante. Por quê? Porque a Sabesp retirou o desconto. Então isso a gente tem que falar também, certo? Está nos jornais que a Sabesp retirou o desconto. Só que o jornal não fala que isso vai aumentar o preço do produto. Está na cara, é evidente que vai aumentar. Nenhuma empresa vai absorver um aumento de custo desse tamanho. Então, nós temos que ter esse tipo de denúncia também. Nós precisamos reforçar a nossa artilharia aqui. O que falta, Zaratini, me parece, e aí eu sempre dialogo aqui com a nossa audiência, é uma ordem unida, é uma organização, é uma disciplina que parece que a extrema-direita tem de sobra. Porque quando eles miram uma fake news, todos difundem a mesma fake news, como aconteceu com a questão do Pix. E a esquerda, os setores progressistas, quando querem fazer uma denúncia, como, por exemplo, essa agora, não reverbera, parece que não há uma unificação no discurso, com uma organização, com uma organicidade necessária. Você não acha que está faltando um pouco isso? Eu acho que falta, mas primeira coisa, nós não temos estilo de produzir fake news. Nós não temos esse estilo. Mas eu não estou falando de fake news, eu estou falando de verdade. Né? De denúncia de verdade. Mas só eu ia continuar, né? Primeiro, não temos. E a fake news, ela sempre tem um negócio impactante. Né? Ela tem que ter um negócio impactante. Nós temos que fazer as nossas denúncias. Agora, de fato, como você falou, falta um comando central. Eu não sei como resolver isso, eu realmente não sei. Eu só acho que a gente tem que todo mundo procurar fazer cada um a sua parte, né? E a gente tentar construir, né, uma reverberação dessas denúncias. Então, pegar uma denúncia que realmente é uma coisa escandalosa, antipopular, e dar volume a ela. Né? Enfim, precisamos trabalhar isso. Né? A Erika Hilton fez um vídeo aí sobre a questão do Pix, que muita gente reproduziu, foi amplamente divulgado. Né? Então, eu acho... Bem, nem todo mundo tem o talento, né, da Erika Hilton para utilizar a internet, mas vamos fazendo o que dá para fazer, né? Pelo menos a gente está tentando. E também muitos que viraram parlamentares da extrema-direita, eles se elegeram não porque tinham um trabalho, né, político, uma base, né, fazia um debate de políticas públicas, eles se elegeram porque eles eram influenciadores de rede social, iam lá escrachar, iam lá... O Nicolas é isso, né, ele já se elegeu com pautando banheiro unissex e essa pauta de identidade de gênero, então acho que é mais, já vem com isso de viralizar esse tipo de conteúdo, né. Você vê caras que estão ali querendo fazer a disputa política, né? O problema da população, né, Zaratini? Você vê agora esse Lucas, que é vereador de São Paulo aí, que está brigando com a prefeitura por causa do mototáxi, né? Ele está tentando fazer uma agitação em torno disso. Eu não sei se ele vai ter condições de fazer isso,
né, se vai pegar esse assunto, mas é um assunto que, evidentemente, mexe com o bolso do povo. Por quê? Porque o Ricardo Nunes aumentou o preço do ônibus e o mototáxi é mais barato, mais ágil, mais rápido, né? Então, a pessoa que não tem medo, eu tenho medo de andar em garupa de moto, né? Eu não tenho vontade de andar, mas tem gente que tem coragem, que não está nem aí. Então, o camarada fala, eu quero é... Então, a gente precisa, né, você vê, quem vai sofrer com essa campanha é o Ricardo Nunes. Aonde que nós temos que entrar nisso? Ó, esse mototáxi vai crescer por causa do aumento de tarifa, que vocês disseram que não ia aumentar a tarifa, que a tarifa que estava falando em tarifa zero, a tarifa zero do Ricardo Nunes virou o quê? Aumentou agora, né? Eles aumentam o preço da passagem, aí a pessoa quer ir ter uma opção ali barata de transporte, não pode, porque ele proíbe também o mototáxi, né? Na verdade. Olha, eu fui secretário de transporte de São Paulo, certo? A gente teve que reajustar 2 vezes a tarifa na época da Marta. Fora a turma reclamar, xingar, mas se você olhar o gráfico de passageiros, quando dá o aumento de tarifa, tem uma queda. Sabe por quê? Porque muita gente passa a andar a pé, né? Passa a andar a pé. Então, nós deixamos de fazer uma denúncia de uma coisa importantíssima, que é esse aumento. Isso está pegando e está caindo no colo do Lula. É aumento do custo de vida, vai tudo para o colo do Lula. Aumento da conta de água, vai para o colo do Lula. Se a gente não fizer a denúncia, vai para lá. Esse é o problema. Muito complicado. Eu queria perguntar para o Zaratini sobre essa chegada dos imigrantes deportados. Eu vi que você gravou até um vídeo, né, elogiando o governo brasileiro que tirou as algemas, enfim, se interviu, a Macaé Evaristo foi lá recepcionar. O que você achou dessa deportação, Zaratini? Olha, bom, primeiro falar do absurdo que é a situação que o Trump está criando, né? Quer dizer, a tentativa dele de expulsar, deportar os imigrantes ilegais, ela é violenta, né? Isso mexe com milhões de imigrantes que estão lá, alguns há muitos anos. Teve um cara que chegou no Brasil que ficou lá 35 anos, ilegal. Quer dizer, mas o cara que está lá há 35 anos, a vida dele já é totalmente nos Estados Unidos. Então, isso vai criar um problema social de monta, né? Que é tanto para os países da onde saíram esses imigrantes, e o México vai ser o mais afetado, como para a própria economia americana, porque muitos trabalhos lá nos Estados Unidos são feitos por imigrantes ilegais, que inclusive têm salários mais baixos que o trabalhador americano. Então isso implica em aumento de custo e problemas de resolver como é que se fazem esses serviços, né? Então, eu acho que nós vamos ter um momento aí difícil. Isso vai continuar tendo deportação. O governo brasileiro tem que se posicionar, certo? Exigir que se faça a averiguação correta das pessoas que estão sendo deportadas. Eles falam, são criminosos. Eles atribuem que todos que estão sendo deportados são criminosos. E a gente está vendo que não é. Então, isso tem toda uma discussão que a gente tem que fazer a nível internacional. Eu estava conversando agora há pouco com o Paulo Willis, que é o presidente do CEDIC, que é um organismo de apoio aos imigrantes aqui no Brasil, imigrantes que vêm de outros países para o Brasil, né? Que aqui, vocês sabem, tem muito boliviano, tem muito haitiano, tem muito africano agora, né? Então, o CEDIC é que faz esse trabalho. E o Paulo Willis é uma pessoa ativista, militante há muitos anos. Eu estava falando, Paulo, nós temos que juntar os imigrantes aqui e fazer um protesto aqui no Brasil. Porque essa é uma política que tende a, se for com sucesso, ela tem sucesso, que eu digo, conseguir deportar toda essa gente, isso vai implicar em mudanças de política em vários países do mundo. Porque os outros países também centrais, da Europa, por exemplo, vão falar, não, nós não queremos imigrante aqui. Vamos
vai ganhar força aqueles governos anti-imigração e os partidos anti-imigração. E aqui mesmo no Brasil vai aumentar o preconceito contra os imigrantes, né? Então isso é muito grave e nós precisamos trabalhar, porque o capital, ele se movimenta com uma velocidade que é um clique no computador. Você tira dinheiro de um país e bota em outro. Mas a mão de obra, eles querem impedir que ela se movimente, né? E isso nós temos que lutar contra isso. É uma medida de caráter econômico, social, das mais reacionárias que tem. Então, nós temos que lutar contra essa decisão do Trump. Denunciar e mostrar o quanto ele está depois. Gente, não tem nenhum crime na sua folha, mas simplesmente trabalham lá nos Estados Unidos, honestamente, tentam ganhar sua vida. Então, nós precisamos realmente dar apoio a essas pessoas. Olha só, quem está nos assistindo, Zaratini, é um amigo seu, muito querido, que gosta muito de você. Tá mandando um abraço especial, João Pedro Mercedes. Ô, João, meu amigão. Queridíssimo. E ele está pedindo para você e para outras autoridades prestarem atenção no caso da jovem Tainara, mortas por policiais covardes ao tentar defender e proteger seu irmão autista em Governador Valadares, Minas Gerais. Ele diz que a família está pedindo para ele ajuda para prender os responsáveis, porque ele foi estrangulada por PM da Minas Gerais, né? E não estão conseguindo prender os assassinos. Eu não acompanhei esse caso, mas foi em Governador Valadares. Ele tem tentado, o João Pedro, falar com a assessoria do Andrei Rodrigues, com a assessoria do Lewandowski, mas ele pede para que os artistas né, uma situação grave lá em Governador Valadares. Eu não sei se o meu que ficou ruim aqui, a minha conexão, ou é de vocês. Por isso, a minha vive ruim aqui, porque eu estou sem cabo. Tá começando Picotou para mim também. Você chegou a entender? Entendi, só o finalzinho que deu um ruído aí. Tá. Mas vamos ver isso sim, João. Vamos correr atrás, conversar com o nosso pessoal de Minas Gerais. E talvez conversar com o Andrei aí, mandar uma mensagem para o presidente da Polícia Federal, subdiretor da Polícia Federal, para Macaé Evaristo, Direitos Humanos, né? Ela que está se mostrando uma ministra mais ativa do que, inclusive, o próprio Silvio Almeida, está mais operante aí na ponta, foi para cima nessa questão da imigração, estava lá junto com os imigrantes que voltaram, né, expulsos dos Estados Unidos. Macaé Evaristo, vamos atrás dela, Idri, inclusive para entrevistá-la aqui no programa e já levantar essa lebre para a assessoria. E eu queria perguntar para o Zaratini sobre a PEC dos militares, porque que o Múcio defendeu, eu queria saber se tem... Agora vai, Zara! Agora vai! O Múcio quer votar aquela PEC que ele encaminhou lá para o Senado, né? Que foi dada entrada pelo Jacques Wagner, que é uma PEC muito restrita, que só diz respeito à questão da participação de militares em eleições. Isso é muito pouco. O que nós queremos é mudar o artigo 142, certo? Que é colocar o fim das operações de garantia da lei e da ordem. Nós precisamos acabar com essa coisa. Precisamos acabar com aquele texto que dá margem à interpretação de que os militares são um poder moderador. Nós precisamos proibir qualquer atividade política dos militares. Porque, vê bem, eleição é uma atividade política. Mas o cara pode assinar manifesto, pode fazer Twitter, pode fazer pronunciamento. Nós precisamos impedir isso. Nós não queremos mais pronunciamento político dos militares. A hora que a gente colocar isso na Constituição, aqueles caras falam, não, vamos fazer uma ordem do dia do 31 de março. Acabou, não vai poder mais, certo? Porque é uma manifestação política. Então, nós precisamos acabar com isso.
nos Estados Unidos, lá no primeiro governo Trump, teve um general lá americano que tirou uma foto do lado do Trump. No dia seguinte, ele foi se desculpar de ter tirado aquela foto, porque aquela foto, logicamente, né, parecia que as Forças Armadas americanas estavam com o Trump. Ele falou, não, nós somos uma Forças Armadas do governo americano, não do presidente de turno. Então, e o Trump ainda queria que eles atuassem naquelas manifestações contra o racismo, né? E eles se recusaram a fazer isso. Então, nós precisamos, da mesma forma, ter aqui no Brasil, né, o respeito à democracia. E respeito à democracia significa afastar os militares da política, né? Ok? Todo mundo está saudando o filme da Fernanda Torres, né, que está maravilhoso, está ganhando prêmio e tal, mas lá é claramente o que fizeram os militares em 64, certo? E a gente tem que fazer o filme do que eles fizeram no governo do Bolsonaro, né? E no fim do governo tentando dar o golpe e impedir a democracia no Brasil. Esses caras não vão parar se a gente não tomar atitudes como essa, sabe? Porque as coisas... É até estranho, os militares, a turma do Bolsonaro fala, mas não teve golpe de Estado, não teve ninguém saiu com tanque na rua. Realmente, se tivesse saído com tanque na rua, pode ser que a gente não estaria nem conversando aqui hoje, né? Mas o fato é que houve uma conspiração para tentar dar um golpe. Sabe que a lei antiterrorismo, que foi aprovada com muita polêmica lá no governo da Dilma, ela fala não só fazer atos terroristas, mas preparar atos terroristas. Então, a mesma coisa tem que valer para golpe de Estado. Não é só dar o golpe. Quem deu o golpe de Estado é vitorioso, vai prender toda a oposição, certo? Agora, quem prepara o golpe de Estado é criminoso, tem que ser pego, tem que ser preso. E nós precisamos rapidamente discutir essa questão e dar valor a esse problema. E eu queria perguntar também sobre a pauta da Câmara para esse começo de ano. O que a gente pode esperar, Zaratini? Olha, a pauta da Câmara, o que a gente pretende, né, é votar. A gente espera que o Haddad encaminhe para a Câmara o projeto da reforma do imposto de renda, que é muito importante, né, e que vai dar uma outra formatação para uma cobrança extremamente injusta, que é o imposto de renda, e a gente precisa que esse projeto chegue lá, né? E a gente quer botar esse projeto como uma prioridade nesse primeiro semestre. Logicamente, tem questões, por exemplo, a votação do orçamento deste ano ainda não está concluída, precisamos votar esse orçamento, né? Isso vai ser também uma pauta importante, né? E que vai tomar aí pelo menos um mês aí de discussão. Está definido? A mesa diretora está definida? Vai ser o Hugo Mota mesmo? Isso está praticamente resolvido, né? Todos os partidos maiores estão dando apoio, à exceção do Novo, que vai lançar um candidato, e do PSOL, que também vai lançar um candidato. Todos os demais partidos fizeram um acordo em torno das posições da mesa, né? E de procedimentos, né? Que a gente espera que seja cumprido esse acordo. E comissões, Zaratini? Que comissões vão ficar com partidos mais alinhados ao governo? Isso ainda não foi discutido, Felipe, porque isso aí é uma discussão que é feita depois da eleição, né, onde existe uma ordem de escolha, o maior partido, o segundo maior partido, o terceiro maior partido, e isso é muito difícil de você fazer um acordo, né, em torno disso, né? Tem muito pouca coisa ainda em relação a isso daí. Isso aí ainda vamos ter que avançar a partir da eleição do Hugo Mota. Você ficaria com que cargo na mesa diretora? Hein? Que cargo o PT fica? O PT vai ficar com a primeira secretaria. Primeira secretaria, que é um cargo bem importante. Já tem nome? Não, nós estamos fechando esse nome. Vamos fechar esse nome aí agora. A Gleisi é o nome? Não. A Gleisi está muito cotada para ir para o ministério, né? É, né?
Voltou porque ela tinha essa notícia tinha circulado e depois o pessoal tinha dito que tinha esfriado. Ela iria. Aliás, olha, eu estou falando errado, nós já definimos o nome, é o Carlos Veras. É o Carlos Veras, o deputado lá de Pernambuco, que vai para a mesa. Tá? Então ele já foi escolhido, sim. Faltou referendar. Eu perguntei das comissões. Assunto, só, Felipe, explorar jornalisticamente aqui o Zaratini. Quais são a reforma ministerial aí? O que pode vir? O que você acha que está quicando? Que ministérios devem ter mudanças? Renato, é difícil a gente dizer isso, porque, na verdade, é um xadrez que tem que ser montado, né? Então, é uma discussão que envolve todos os partidos, e aí você tem os partidos na Câmara, os partidos no Senado. Né? Então, às vezes, você atende um partido na Câmara, mas se você não atender no Senado, você vai ter problema. Então, não é só o atender ao partido, tem que atender na Câmara e tem que atender no Senado. Então, essa é uma discussão bem complexa. Né? O presidente Lula, ao fim e ao cabo, é quem decide, né? É uma decisão dele, e ele, evidentemente, vai procurar manter uma base de apoio unida e comprometer o maior número de partidos já com o processo de sucessão, porque nesse segundo período do mandato, você já entra numa reta de disputa eleitoral. Então, nós precisamos ter já alguns partidos que estejam comprometidos com o futuro. Então, esse é o objetivo que o presidente Lula vai tentar alcançar. Então, é um pouco difícil. Tem muita especulação no jornal, que às vezes os caras põem no jornal para insuflar algumas candidaturas. E às vezes não tem nenhum estofo aquilo ali. Então, a gente vê muita coisa saindo por aí, outras que não saem, que são quentes. Então, a gente tem que aguardar um pouco aí, porque é uma montagem que é muito bastidor e pouco palco, viu? Eu acho que aqui, isso aí, para desespero dos jornalistas, é muito bastidor. Se falar muito, aí atrapalha o processo, né? E tem uma pergunta da comunidade, a gente já libera o Zaratini, a Mauri já está também nos bastidores, ele pergunta, Saulo Cruz, deputado, veja se consegue convencer o governo a aumentar o limite do teto do MEI, que seria uma medida para mitigar os efeitos negativos da fake news do Pix. Tem essa possibilidade, Zaratini, na sua opinião? Olha, vamos aqui, a gente precisa ver como é que funcionam as coisas, né? O problema do teto do MEI, né, é que a gente, na verdade, tem uma proposta que foi feita lá pelo Márcio França de mudar o escalonamento porque hoje é assim, acima de tantos R$1.000, o cara deixa de ser MEI e tem que ser microempresa. Acima de tantos R$1.000, deixa de ser microempresa, passa a ser pequena empresa. Então, o Márcio França, ele preparou uma proposta que, em vez de ser degrau, é uma rampa. Né? Então, isso vai, ao longo do tempo, o camarada vai transitando de um lugar para outro. Por quê? Porque aí que vem o problema do MEI. Tem muita gente que dividiu em vários MEIs. Então, microempreendedor individual é o camarada que faz várias atividades, que faz uma atividade econômica, ele não é uma empresa ainda, ele é um empreendedor individual. Então, aquilo que ele faz tem que estar muito bem classificado. A hora que esse camarada começa a dividir, vamos dizer, a família dele, ele bota ele é MEI, a esposa é MEI, o outro filho é MEI, né? Ele cria vários microempreendedores. Então, aquela empresa familiar não é uma empresa de 3 microempreendedores, ela é uma empresa única, certo? Mas ela tem que funcionar de maneira única. Então, essa situação é que tem, de certa forma, impedido que se faça o reajuste do teto do MEI, mas que tem que ser feito. E a gente está apoiando, eu pelo menos estou apoiando, essa ideia do Márcio França de fazer a rampa, que vai permitir que o MEI continue na qualidade de MEI, com uma renda maior,
mas continue numa qualidade de MEI, mas que ao atingir determinado faturamento, né, ele comece a transitar para ser uma microempresa. Então, isso é uma proposta que está já estudada e a gente espera que esse projeto venha para a Câmara, atendendo aqueles que querem aumentar o limite de receita do MEI, de faturamento, né, sem prejudicar a sua condição de MEI. Não sei se eu expliquei aqui, mas é um pouco... Acho que quem perguntou entendeu, mas não sei se todo mundo entendeu. Mas, enfim, eu queria te dizer o seguinte, Zaratini, esse estudo dele eu acho que é bem legal, sabe, importante e tal. Mas, tem uma pressão muito grande para aumentar já de cara esse número da MEI. R$84 mil é muito baixo, é muito baixo. Eu acho que o governo teria que ter uma atenção, né? Olha, vamos fazer isso, mas já de cara já vamos aumentar agora. Também para tirar esse... Bom, Renato, mas aí tem essa situação que muita gente se coloca como MEI e muitas empresas também, ao invés de contratar o trabalhador pela CLT, contrata ele como MEI. Então, isso está distorcendo a figura do microempreendedor individual. Então, precisamos resolver essa situação também, porque o MEI paga, pela Previdência, ele paga um valor muito baixo, se eu não estou enganado, R$70, certo? R$70 é um valor muito baixo para a Previdência, né? Então, se você fala 70 mil, é 70 mil, né, por ano? 84 mil, né? 84 mil por ano, né? Isso dá mais ou menos... 6, 7 mil por mês. 7 mil e pouco por mês, né? Quer dizer, a pessoa que fatura 7 mil por mês, pagar R$70 de Previdência é um valor muito baixo, né? Então, isso não consegue dar sustentabilidade para a Previdência. Então, a gente também não pode. E ver que não tem patrão atrás, porque o trabalhador da CLT... O empresário paga 20% do salário dele, ele paga de 8,5% a 11%. Né? Mas eu entendo, Zaratini, mas esse debate é antigo. O governo já devia ter resolvido. Está demorando muito. Olha, tem 2 anos de governo e não fez nada em relação a isso. Os microempreendedores estão putos. Quer dizer, mais um pepino que vai... Eu falo isso porque conheço vários microempreendedores, né, que tem... O cara fala, precisa resolver, não adianta, né? Nós só temos um impasse, mas se é a saída do Márcio França, esse é um problema, porque senão o governo fala que precisamos falar em empreendedorismo com o povo, o que é básico, não mexe. Mas precisa também resolver esse outro problema, Renato. Então, precisa, mas temos 2 anos de governo, né, Zé? É verdade, mas tem muito, se a gente for pegar, tem tanta coisa que precisa resolver, eu acho que essa é uma importante. Né? São 11 milhões de pessoas cadastradas como MEI. Nem todos são ativos. Uma boa parte se cadastrou, mas não paga a sua contribuição mensal e acaba caindo fora, né? Então, não sei se são 11 milhões que estão hoje no processo. Mas é importante e tem que ser feito, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tanto que a gente discutiu. Você não tem nada a ver com isso. Eu estou fazendo aqui uma. Não, eu tenho a ver, sim, tenho a ver, sim. Mas não é, você não é o cara disso no governo, né? Enfim. Mas é uma coisa que realmente tem que ser feita alguma coisa rápida, porque senão não adianta fazer discurso para empreendedor, gente. Desculpa, cai no vazio. Zaratini, desculpa aí te alongar muito no tempo aí. O Maurício Chamorro já está por aqui. Obrigada, hoje a gente vai Zaratini. até mais tarde, porque tem coisa boa lá da Colômbia para a gente saber. Legal. Valeu, Zara. Obrigada, Zaratini. Um abraço aí.